Boa noite, caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Grande Entrevista. Hoje o nosso convidado é o Sr. Abel Palanga Chivuco Vuco, tem 58 anos de idade, vai completar 59 precisamente a 11 de novembro. Nasceu na província do Ambo, concretamente na região do Beilundo. Foi militante por mais de 30 anos no Partido UNITA, onde desempenhou várias funções, portanto, ocupou posições de destaque. Em 2012 abandonou o Partido do Galo Negro para fundar a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE. A coligação participou nas eleições de 2012, obteve um resultado que conduziu ao Parlamento 8 deputados, que neste momento defendem as cores políticas daquela coligação. Muito recentemente fez o segundo congresso da coligação Casa CE, onde foi reeleito como presidente da coligação. É o nosso convidado. Boa noite, Dr. Abel Chivuco Vuco, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Paulo Julião e Zé Rodrigues. É um prazer ver-vos e agradecer à TVA. Já fazia uns largos anos sem passar por aqui. Significa que estamos a ter evolução. Exato, ainda bem que está aqui. Aproveito também para saudar o Zé Rodrigues, que faz-me companhia todos sempre que há esse programa, de 15 em 15 dias. Zé. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, os últimos 15 dias foram tranquilos. O nosso convidado, tal como fiz referência, é o presidente da Casa CE, Dr. Abel Chivuco Vuco, a quem começo por perguntar, no seu discurso da abertura do Congresso, do segundo Congresso, entre várias questões que o senhor disse, na moção que apresentou, apresentou-se como uma alternativa. E a minha pergunta é, o senhor pensa que... o que é que faz o senhor pensar que é a alternativa válida para este país? Primeiro, saudar os angolanos, os telespectadores por todo o país. Também referir que, por ironia da sorte ou do destino, hoje é dia 26. E foi a dia 26 de setembro de 1960 que houve o primeiro debate televisivo das presidenciais americanas entre John F. Kennedy e Richard Nixon. E acontece que hoje estamos aqui também debate, e há hoje também o debate entre França e... Não foi uma entrevista, não é? Mas eu quero esperar que a TPA também é um grande desafio. Programe também debates quando estivermos nas eleições de 2017 com todos os candidatos. Estarão a contribuir para o esclarecimento dos cidadãos, estarão a criar a abertura que é necessária para um espaço democrático e que isso possa acontecer. Seguramente haverá debate. Talvez, esperamos que sim. Importa talvez realçar como é que vejo o ano de 2016. Estamos ainda no fim do ano, faltam 3 meses, portanto mais um trimestre, mas já consumimos quase 3/4 do ano. E 2016 foi, em primeiro lugar, um ano difícil para a maioria dos angolanos. Primeiro, pela suposta crise, que em certa medida tem como gênese a redução dos preços do petróleo, mas que na base está a nossa incapacidade de gestão e, sobretudo, os problemas ligados com a qualidade governativa. Tivemos há dias no Congresso do MPLA o presidente Eduardo Santos, que afirmou, reconhecendo que de facto temos um governo onde a grande parte dos governantes... Mas nós vamos ter a oportunidade de desenvolver isso. Portanto, nós queríamos que primeiro nos explicasse porque é que se considera uma alternativa válida. É exatamente por causa de como Angola está. Na verdade, o presidente Eduardo Santos reconheceu que nós temos governantes que são falsos empresários e que roubam. E que o presidente já tinha reconhecido numa reunião do Comitê Central do MPLA, que ele próprio que promoveu a teoria da acumulação primativa da capital. E é o que fez com que hoje temos uma cultura de assambarcamento, de corrupção, que contribuiu enormemente para a crise que estamos a viver. Mas a consequência principal é o sofrimento das pessoas, porque houve o agravamento da pobreza, praticamente os custos de vida subiram, duplicaram, triplicaram, o poder de compra dos salários dos cidadãos baixou, houve erosão. Por exemplo, um professor
que há um ano ganhava 200 mil por favor, 200 mil kwanzas valiam, por exemplo, 2 mil dólares. Mas esses 200 mil kwanzas hoje valem menos de 500 dólares. Para o mesmo só um segundo. Nós vamos certamente falar sobre isso, sobre a situação económica do país, vamos ouvir as suas opiniões, mas eu acho que devemos ser um pouco mais objetivos quando estamos aqui. A pergunta do meu colega foi exatamente o que é que lhe leva a pensar que pode ser a alternativa para este país? É por causa da situação atual do país, a pobreza do cidadão, na verdade, número 1. Número 2, hoje a classe média, na verdade, está a ser praticamente reduzida à condição de pobreza. E o senhor vai resolver isto? A classe média está a ser reduzida à condição de pobreza. E quais são as soluções que o senhor a vida, um enfermeiro que ganhava 150 mil kwanzas, hoje isso vale menos de 300 dólares. Com o agravamento dos custos de vida, na verdade, com a erosão dos salários, com o problema do desemprego, porque a crise criou muitas falências de empresas e projetos que levaram muitos jovens, particularmente os jovens, à falência, não é verdade? E tudo isso está a levar a um quadro de incerteza e dúvida. As pessoas hoje têm outra vez dúvida sobre o futuro. Mas o problema está aí identificado. Nós já queremos a solução. Não é verdade? Pobreza, e o nosso problema é o cidadão. Nós só fazemos por causa do cidadão. Abel, nós vamos às soluções, vamos às opiniões sobre isso. Pronto, nós perguntávamos de princípio o que é que leva o senhor a pensar que é alternativa para o país? E mais do que apresentar os problemas conforme os apresenta de forma nua e crua, nós queríamos que apresentasse proposta. É exatamente isso que eu vou fazer. É a alternativa. Mas, na verdade, fazer política como um médico. Primeiro faz a constatação da condição do paciente, depois faz o diagnóstico, depois ele faz a receita. Você não passa a receita ao paciente sem entender o quadro do diagnóstico e a constatação já tem sido feita. Em 2016, durante este ano de 2016... O senhor movimenta-se muito pelo eleitorado, mas já tem feito essa constatação. Vamos fazer a explicação. Durante o ano de 2016 tivemos essa situação de dificuldade. Os cidadãos ficaram com a vida mais difícil. Em segundo lugar, este ano de 2016 também lançamos as bases para o projeto eleitoral que será no próximo ano. Na verdade, em primeiro lugar, foi a dimensão da legislação. Na verdade, tivemos que aprovar no Parlamento as várias dimensões legislativas, com algumas lacunas. É por isso que temos hoje essa diferença sobre a legalidade ou não legalidade do MAT fazer um registro eleitoral. Nós conseguimos que não. Mas há outras lacunas também do processo eleitoral, em termos legislativos, que penso que precisamos de suprir, não é verdade? Particularmente os prazos, particularmente o apuramento municipal, mas demos um passo. Também fizemos este ano de 2016 a normalização da Comissão Nacional Eleitoral, porque não estava normalizada. Nós pertencemos à Assembleia Nacional desde 2012, só este ano de 2016 é que entramos e teve que se fazer a reconfiguração. Neste momento o que é importante é que o CNE também assuma todas as suas responsabilidades e prerrogativas. Também este ano iniciamos o registro eleitoral. São as questões do ano. Iniciamos o registro eleitoral, esperamos que corra bem, fazemos o apelo a todos os cidadãos para que participem, é um dever cívico, na verdade, e é um direito. É um direito, por isso queremos que os cidadãos façam. 2016 nós estamos a pedir. Agora vou explicar porquê. Estamos a perceber que o senhor tem uma agenda de tarefas. Sim, mas o senhor acaba sempre por dar um passo à frente, não respondendo exatamente aquilo que nós colocamos. Eu vou responder agora. Já expliquei que o país não está bem. Lançamos o processo eleitoral. Neste momento tivemos um quadro também dinâmico do ponto de vista partidário. Tivemos o congresso da UNITA primeiro, não vou comentar sobre o congresso dos outros partidos. Tivemos depois o congresso do MPLA, na verdade também não vou comentar, e nós tivemos o nosso congresso. O nosso congresso visou 3 dimensões fundamentais. Primeira, preparação eleitoral. Criar o entusiasmo dos membros que vieram de todo o país, ouvir a percepção que têm sobre a perspectiva e a expectativa do eleitorado, dos cidadãos, na verdade, animar e estabelecer uma estratégia eleitoral clara. Criamos o gabinete técnico eleitoral, na verdade, que a partir de agora termina a fase de análise, de sondagens, de levantamentos e passa a fase de pensamento e produzir estratégias. É o gabinete técnico eleitoral, que é coordenado pelo vice-presidente Manel Fernandes, na verdade. Também, durante este período, fizemos a criação da Comissão Nacional
de capacitação e angariamento de fundos, que é presidida pelo companheiro Carlos Pinho, que foi candidato, porque são precisos recursos. Mas até que ainda não essas questões quais são as soluções. Terceiro, está a enumerar as tarefas que foram feitas pelo Partido Moderno. fizemos também durante o Conselho a criação da Comissão de Atualização do nosso programa. Tá bem, por isso, mas agora diz-nos quais são as soluções. Quais são as soluções? Não me perguntaram. Perguntaram-me por que eu acho que a casa é alternativa. Já respondeu isso. Eu estava só a dizer, fez uma incursão pela crise que o país está a viver. Nós saímos deste congresso. Quais são as soluções que a Nós casa saímos tem? desse congresso com a casa como a verdadeira alternativa para a governação de Angola. E vou explicar. Sim, o que é que a casa vai Saímos fazer? deste governo também com um partido efetivamente nacional. Nós estamos em todos os municípios, todas as comunas, nas aldeias, em todo o território nacional. Vocês são um partido nacional? Correspondendo até, mas a casa é um partido com o próprio mosaico. Somos uma força política. Força política. Com implantação nacional, certo, e correspondendo com a natureza daquilo que Angola é. Angola é um país africano, é um país cristão, é um país multiétnico, multirracial e multicultural. E isso está tudo englobado naquilo que a casa é hoje. A casa é a força política mais criativa e inovadora. Grande parte dos processos políticos que vão sendo desenvolvidos neste momento neste país, pelas várias forças políticas, são criatividade da casa. E, aliás, viu-se o modelo em que fizemos o Congresso é completamente diferente. Está-se a referir. Quarto, nós somos a força política mais democrática. Não. Somos a força política com mais crescimento. Somos a força política predileta da juventude. Somos a força política com visão moderna, progressista e realista. Sim, mas quais são os projetos que a Casa apresentou e que acha que são inovadores e estão a modificar agora a vida política do país? Primeiro, nós queremos que os cidadãos percebam por que Angola precisa de mudança. Por quê? Poderia não precisar. Por que é que precisa de mudança? Porque nós queremos protagonizar uma mudança pacífica, ordeira, inclusiva e positiva. Na verdade, porque nem sempre a mudança tem esta natureza. Por que tem que ser pacífica? Tem que ser feita dentro dos marcos da Constituição da República de Angola. Sim, mas o senhor tem que apresentar propostas claras que não está a apresentar aqui. Eu estou a dizer, primeiro é preciso explicar por que queremos mudança. Nós não temos muito tempo para isso. E depois queremos também explicar. De um lado, queremos mudança pacífica, ordeira, inclusiva. Inclusiva significa que todo angolano deve se rever nessa mudança. E por outro lado, também positiva, mas também queremos propor um novo modelo de governação, filosofia governativa diferente, patriótica, competente, de honestidade e de legalidade. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Doutor Abel Chivucuco. Primeiro é para implementarmos as 10 premissas de governação que apresentamos durante o Congresso. Doutor Abel Chivucuco. 10 premissas. Quero que e agora posso vos explicar os 10 Não. Quero que lhe pergunte, porque nós vamos falar dos 10 princípios. Eu acho que precisamos de cumprir uma agenda de entrevista. E penso que o senhor trouxe tudo escrito e pronto, está a discorrer por tudo. Eu acho que dentro de uma hora o senhor consome isto tudo. O que queremos perguntar, e portanto este programa foi um pouco pensado nessa perspectiva. Primeiro, vamos falar da Casa CE. Da Casa CE que realizou um congresso. E nós temos aqui questões muito concretas. Quem foram os militantes que participaram no Congresso da KCE? Portanto, a questão da transformação da KCE em partido político foi discutida nas bases partidárias ou foi uma decisão tomada do topo à base? Os líderes decidiram. É preciso perceber a gênese do surgimento da casa. Certo. Portanto, durante o ano de 2011, eu tive vários amigos, conhecidos, pessoas influentes da sociedade que foram discutindo comigo a necessidade de protagonizar uma nova organização política para Angola. Criação de um partido político. Criação de uma força política para Angola. E eu fui ouvindo, fui sugerindo, fui auscultando e analisando. Em dezembro de 2011, eu tirei um período sabático para analisar, para conceber e para estruturar. Terminado esse período, que sabático foi mais, de um lado, para estruturar como é que seria essa força política, e número 2, para definir a modalidade com que eu ia conseguir os recursos para fazer essa força política. E em dezembro, depois do período sabático, eu comuniquei a vários atores que estava disponível
e pronto para entrarmos numa nova onda. Foi assim que nós organizamos uma equipa técnica. Durante 2 meses fizeram negociações. E dessas negociações saiu o acordo de princípios das partes integrantes. Esse acordo claramente já estabelecia, no seu artigo 3º, as partes entendem que a casa terá duração ilimitada, podendo ser convertida em partido político depois das eleições gerais de 2012, independentemente do resultado eleitoral que venha a ser obtido pela coligação. O que significa, não é uma coisa que surge assim, de repente, é um processo pensado, estruturado, analisado. Quando fizemos o primeiro congresso extraordinário, nós aprovamos os estatutos da casa como coligação, e o documento foi entregue e remetido ao Tribunal Constitucional e reza no seu número 3, mais uma vez. Portanto, não é uma coisa que surgiu do nada. A casa constitui-se por tempo indeterminado e deverá transformar-se em partido político até antes do segundo Congresso Ordinário, que terá lugar em abril de 2016. Pois, mas a pergunta é se essas premissas foram discutidas com as bases partidárias que compõem a casa. Posto isso... Portanto, os partidos que compõem a coligação discutiram esses princípios na base? É só ouvirem. Posto isso, os quatro partidos, cada um fez o seu congresso sobre responsabilidade material da Casa Sé, como coligação. Cada um, PPA, PADA, PALMA, PMCA, fizeram os seus congressos nos anos 2014 e 2015. Nesses congressos dos partidos, porque a maioria dos membros e dirigentes da Casa não são dos partidos, a maioria é esmagadora. Portanto, fizeram os seus congressos, aprovaram e confirmaram o princípio acordado nos acordos constitutivos e nos estatutos, e fizeram as suas resoluções, enviaram ao Tribunal Constitucional. Neste momento o Tribunal Constitucional é depositário desses documentos e o Tribunal Constitucional fez as respectivas anotações. Anotações significa reconhecimento e aceitação. Depois disso, nós tivemos reunião informal com o próprio Tribunal Constitucional. Não é verdade? E eu fui pessoalmente com o companheiro Alexandre Sebastião e vários outros. E o Tribunal fez-nos as recomendações do que é que teríamos que completar para o processo. E uma das recomendações foi, tal como reza nos estatutos, fazer o Congresso Extraordinário. E nesse Congresso Extraordinário, na verdade, que foi só para confirmar tudo o que foi decidido desde 2012, o Congresso teve a composição múltipla. Todos os partidos que são parte da coligação tiveram cotas. Além disso, tivemos cotas por inerência daqueles que são os membros dos órgãos de direção da Casa Participação no Congresso. Participação no Congresso. Somos a força política mais democrática, mais estruturada. Por que é que há exatamente um membro que participa nessa discussão, na coligação, que opõe-se publicamente a transformação da Casa Erro da interpretação vosso. Erro da interpretação. Não, mas ele já faz por mais de uma vez. Falta de estudo e falta de entendimento. Ele já fez por mais de uma vez. Disse que está contra. Mesmo se forem a ver os documentos que estão no Tribunal Constitucional, não diz que está contra. Ele diz que tem dúvida se é execuível. Porque nós pusemos condicionantes. O processo de transformação exige, número 1, manutenção da sigla. Não seria inteligência da nossa parte, seria ingenuidade. E nós não somos ingênuos. Nós somos patriotas, queremos servir Angola, queremos servir o cidadão. Seria ingenuidade, agora, a um ano das eleições, mudar a sigla. Seria ingênuo. Da Casa Sé. Seria ingênuo alterarmos, na verdade, o quadro estatutário. Seria ingênuo perdermos o patrimônio. Seria ingênuo perdermos a titularidade, na verdade, tanto do grupo parlamentar como os recursos do Orçamento Geral do Estado. Temos essa noção. E por isso é que eu acho que o papel do Alexandre Sebastião André até é positivo. Ele não diz que está, ele faz alerta. Será que vamos conseguir o que nós estamos a dizer que é execuível? Sim, senhor, porque tem rescaldo na Constituição. Doutora Bel, eu queria perguntar-lhe, como é que fica a questão do património, portanto, dos partidos políticos coligados? Estamos a falar de bandeiras, os estatutos, esse património, as sedes, como é que ficam? É exatamente isso que vem na lei constitucional. O problema é que as pessoas não gostam de estudar. Se queremos saber o que é isso, a favor. A lei constitucional diz, no artigo 17º,
número 4. Os partidos políticos têm, portanto, não é este artigo, deixem ver, portanto, a lei, não é a lei constitucional, a lei dos partidos políticos, portanto, é clara nisso também. A lei dos partidos políticos estabelece claramente que o princípio para a transformação chama-se fusão. E está aqui no artigo 34º, número 2. A fusão, a incorporação e a cisão reguladas pelos estatutos aplicam-se em casos omissos com as necessárias admissões às normas sobre a matéria relativas às sociedades comerciais. Portanto, a fusão elimina a identidade dos partidos. A fusão de partidos rege-se pela lei das sociedades comerciais. E nós tivemos aqui um exemplo recentemente. Do ponto de vista houve a fusão entre o Banco Milênio e o Banco Atlântico. Os dois bancos não perderam sua identidade, mantiveram, na verdade, a própria nomenclatura, Banco Milênio Atlântico. Não perderam o patrimônio, não perderam os seus órgãos de direção. A regra é a mesma, aplica-se a partidos e aplica-se a sociedades comerciais. Quando falo em património, eu falo também em termos de ideologias. Ideologias, os partidos têm ideologias. Eu perguntava ao Sr. Abel Chivuco se, do ponto de vista ideológico, os partidos são muito próximos, os partidos coligados, e qual será a ideologia da Casa Partido? É suposto que quando há coligações, cada partido que faz parte da coligação tem uma visão ideológica própria, porque é uma identidade própria. E nós, como coligação, estabelecemos uma plataforma de princípios. É aquilo que nós chamamos os 20 compromissos da Casa Sé para os cidadãos. Mas a pergunta é em relação ao partido, pronto, transformando a coligação em partido. Como é que essa definição? Qual seria a sua matriz ideológica? Isso já vem regulado nos próprios estatutos, que já estabeleciam que a Casa Sé é uma organização política de centro-esquerda, enquanto somos coligação. Portanto, isso já está regulado. Enquanto coligação. Enquanto somos coligação. Não partido. E, obviamente, todo esse patrimônio... Estamos a falar enquanto partido. Todo esse patrimônio vai transitar para a nova entidade, que será Casa. Não é verdade? O que o Alexandre está a fazer é um gesto positivo em democracia. Está a alertar. Meus amigos, será que vai dar? Será que vamos conseguir? E é bastante bom que assim seja. E como é que vocês chegam ao Congresso? Como é que se chegam ao Congresso com estas dúvidas? Será que vai dar? É tecnicamente normal, na verdade, que haja dicotomia, que haja diferença de opiniões. E é salutar, na verdade, porque há um ditado que diz que a humanidade deve o progresso àqueles que discordaram, àqueles que duvidaram. A humanidade não deve o progresso àqueles que dizem sempre sim, como acontece em alguns partidos aqui. Nós não temos abertura, não é verdade? Temos essa abertura e é positivo que haja esses alertas, mas também temos ciência suficiente para fazer o entendimento de todo o quadro legislativo angolano e temos a abertura suficiente porque estamos a tratar com o próprio Tribunal Constitucional. O senhor chegou a dizer, tranquilo. O senhor chegou a dizer taxativamente assim, quem não concorda pode sair da casa. O senhor disse isso quando foi solicitado a fazer um comentário em relação à questão do Alexandre André. O senhor disse que quem não concorda que vai para a rua. Como é que explica essa resposta? Eu ouvi o senhor... Neste momento nós não temos nenhuma discordância. Pois. E os documentos estão no Tribunal Constitucional. Pois, mas aí há uma contradição, desculpa, mas, doutor, há uma contradição. Então, como é que um partido, o doutor Alexandre Sebastião é presidente de um partido que subscreveu um documento que está no Tribunal Constitucional? Que, segundo as suas palavras, como é que um subscritor de um documento onde aceita o princípio da transformação da casa numa coligação para um partido, a quando da sua criação, portanto, de acordo com como rezam os documentos, hoje apresenta dúvidas? Bom, significa, isso não pode me perguntar a mim. Eu acho apenas que o espírito de dúvida é salutar e é positivo. E como viram, acordo de princípios das partes da subscrição de um documento que está é humano. É humano, na verdade, ter dúvidas, ter sugestões, e é positivo. E é isso que faz a casa uma força política grande, extraordinária, criativa e inovadora. Estão aqui as assinaturas de todos. Todos e que inclui a transformação. Como é que apesar de estar tudo legal,
os partidos políticos, os líderes políticos, têm agendas pessoais, por isso que são políticos, têm agendas políticas pessoais. Os partidos coligados, naturalmente, que têm as suas agendas pessoais, políticas, ambições até políticas pessoais. Como é que acomodou esses interesses, essas agendas pessoais dentro da necessidade da criação do partido? Como é que essas agendas estão acomodadas? É em função do quadro mental diferente. Há aqueles que fazem política, na verdade, porque apenas querem o poder. Há aqueles que fazem política porque querem proventos materiais. Nós não. Nós estamos na política por causa do cidadão angolano. Não quer por poder. causa da condição da Angola. Mas não quer para servir. O poder não pode ser visto como um fim em si próprio. O poder tem que ser uma plataforma para realizar uma obra. O fundamental para nós é quando nascem para um fim, e o fim é o poder. Estamos a fazer política porque o nosso fim é o poder. O fim é Angola, são os angolanos. O que nos interessa são os angolanos. Já tivemos a experiência de pessoas que querem poder, ficam 37 anos. Se eu quando sair no final do Congresso, o senhor dizia que vai ser poder em 2020, ou vai fazer parte do poder, para um propósito. É o poder. O fim não é o poder. O poder é apenas uma plataforma, é só um instrumento para se fazer uma obra. E a obra é o bem-estar da pessoa humana. Os angolanos, essas mamás que sofrem, a juventude que não tem emprego, os empresários que têm as empresas falidas, esses é que são o nosso propósito. É por isso que nós temos como é que vai acordar os interesses pessoais desses líderes dos partidos políticos coligados agora? São interesses legítimos. Acordamos do princípio que nós queremos servir. Nós não queremos fazer política por fazer política, queremos servir os angolanos. Porque, afinal, política é um serviço público, não é serviço a si próprio. É por isso que nós temos essa cultura em que os governantes pensam que política é para servirem-se, e quando são governantes, a primeira coisa que faz um governador da província, chega na província, tira as empresas do antigo governador, mete as suas empresas e é negócio consigo próprio. Está muito errado. Qual é a sua agenda política pessoal? Servir os angolanos. Particularmente os meus irmãos, os jovens, atingir a plataforma de governação para poder servir os angolanos. Servir os angolanos e fazer o quê? Continua a ser o poder. Não é o poder. Vocês é que gostam do poder. Nós não, gostamos de servir os angolanos, os cidadãos. Pensem, comecem a pensar nos angolanos. Há um ditado que diz, seria fundamental que quando estás num determinado patamar, ponha-se no lugar daqueles que não estão. Portanto, nós temos que nos pôr no lugar daqueles que sofrem os angolanos. Pensem nos angolanos, esses jovens que não têm emprego, que precisam de emprego, não têm escola, precisam de escola, as crianças que estão fora do sistema de ensino. Esses é que tem que ser o nosso problema, não é o poder. O que é que me interessa o poder? O senhor não for os angolanos... O senhor disse não chegar ao poder. É uma questão lógica, e de entendimento, e de reflexão. O poder é apenas uma plataforma para uma obra. Porque há aqueles que o poder é um fim em si próprio. Estão lá só para mandar, não pensam nos angolanos. Estão lá para servir-se, enriquecer os familiares, enriquecer os amigos, etc. Nós não, comigo não será assim. Mas, doutora, nós temos um propósito. O propósito é os angolanos. Os angolanos que eu estive a dizer que este ano sofreram muito. Pensemos nesses nossos irmãos. Passam a vida a comer lambula, não tem outras opções. Essas crianças que não têm pequeno almoço, não têm jantar. Essas pessoas é que têm que ser o nosso problema. Doutor Chibucuco, há dias teve um encontro com os taxistas. Conversou com taxistas, ouviu os problemas, as preocupações dos taxistas. Se o senhor fosse poder ou tivesse, no quadro da tal plataforma, a possibilidade de resolver o problema dos taxistas, primeiro, como resolveria esse problema dos taxistas e como resolveria o problema, por exemplo, da mobilidade urbana? Os países, as nações, não se fazem assim pensando no taxista. É uma forma holística, não é verdade? Porque se quiser, pensemos, por exemplo, Luanda. Eu não acredito que se resolva em Luanda investindo em Luanda. Neste momento gastamos 80% dos recursos do país em Luanda. E Luanda está completamente desgovernável. Faz-se Luanda fazendo o país.
E é por isso que nós apresentamos 10 premissas para a governação, 10 premissas para a saída da crise, 10 premissas para a realização do Angolano. E se quiser eu vos digo... Mas não, as 10 premissas foram públicas e nós tivemos acesso às 10 premissas. Por exemplo, há uma série de propostas nas premissas que também o senhor vai poder explicar. Sobretudo, falou do modelo económico que vai adotar, se for o governo, falou de uma série de situações ligadas, por exemplo, ligadas à economia, não só à economia, mas ligadas a outras áreas da vida humana. Nós vamos poder falar sobre isso. Mas o que nós gostaríamos de perguntar à doutora Abel, vamos para o intervalo, o que nós gostaríamos de perguntar é exatamente, nos seus pronunciamentos o senhor é crítico, bastante crítico em relação à governação, exatamente o que é que o senhor resolveria, que mudanças nós teríamos no governo de Abel Chivucovuco? Mas mudanças objetivas e uma resposta telegráfica, porque estamos próximos do intervalo. Depende da área que quiserem. Nós temos uma agenda global para a governação. Estamos com a crise econômica, por exemplo. Agenda sobre a transformação da crise. Perguntando quais seriam as suas soluções para se ultrapassar, por exemplo, o momento da crise que nós estamos a viver. Felizmente nós. Só que o doutor não quis responder, portanto, preferiu apresentar as premissas da casa. Depende do que querem ouvir, eu estou disponível. Em primeiro lugar, nós fomos os primeiros que, em reunião do Conselho da República, apresentamos um memorando ao Presidente da República, com ideias concretas sobre como nós devemos contribuir, ajudar o governo. Porque a nossa filosofia é: se o governo fizer bem, quem melhora são os angolanos, também é do nosso interesse. Apresentamos esse documento. Depois disso, fizemos a conferência do CAPAC, onde apresentamos as 10 premissas. Sim. As 10 premissas para a saída da crise. Apresentamos também no CAPAC. Apresentamos na Conferência Internacional de Chatham House. E eu posso vos dizer aqui as 10 premissas de forma sucinta e concreta. Já não temos tempo, vamos ter que deixar isso para depois do intervalo, que agora temos mesmo que partir para o intervalo. Aqui há a ideia, há um projeto para Angola e os angolanos podem ter confiança. Em 2017 a Casa C está pronta para governar de forma patriótica, positiva e competente. Para dizer isso na segunda parte do nosso programa. Por enquanto vamos para um curto intervalo, temos compromissos publicitários. Voltamos para a segunda parte deste programa, a grande entrevista. Hoje o nosso convidado é o Dr. Abel Chivucovuco, presidente da Casa CE. Até já.